E o Chaves vai voltar a ter transmissão linear dentro da grade do SBT. A emissora comunicou oficialmente na última terça-feira e para isso acontecer ela mexeu praticamente em toda a programação noturna da casa. E aí, o que deve acontecer? O que esperar de Chaves agora em exibição linear dentro da grade do SBT, de segunda a sexta-feira? A gente traz mais detalhes depois da vinheta. E aí pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou Alessandro Oliveira, este é o Guerra da Audiência, que a gente fala de mídia, TV, rádio, internet. Vamos trazer mais vídeos, mais análises, mais conteúdos aqui para este canal e eu quero agradecer a todo mundo que chegou, a todo mundo que vem se inscrevendo. Se você é nova ou novo por aqui, o meu muito bem-vindo, o meu muito bem-vinda também. Deixa o seu like, inscreva-se aqui no Guerra da Audiência. Aliás, os últimos 2 vídeos foram exatamente da retomada do canal e sobre Chaves, o retorno de Chaves ao SBT e a exibição lá na primeira vez, lá no Dia das Crianças, a volta de Chaves à TV aberta, que foi bem emocionante para todo mundo. Mas vamos falar aqui sobre a volta, sobre o retorno à grade linear. A gente sabe que desde que o Chaves voltou lá em 12 de outubro, ele teve exibição em apenas 2 sábados, 2 feriados. Exatamente, o 12 de outubro e o 2 de novembro, os 2 feriadão, o SBT que tivemos aí, os feriadões do canal da família Abravanel. Ontem, na terça-feira, dia 5, tivemos o comunicado oficial do SBT de que ele está de volta. Chaves está de volta à programação linear a partir do dia 18 de novembro. Esse é um comunicado do SBT que a gente está vendo. E eu vou colocar para a gente ler aqui. Após inúmeras solicitações, a partir do dia 18 de novembro, a clássica série Chaves está de volta à programação diariamente às 18 horas e 30 minutos, horário de Brasília. E aí, a pergunta, gostaram? A gente tem também aqui o tweet do Fórum Chaves, Eles colocaram: Chaves volta à grade diária do SBT. O seriado volta a ser exibido de segunda a sexta, das 18h30 às 19h45, a partir do dia 18 de novembro. E aí complementam: ainda não há informação sobre os sábados e também os domingos, nem também sobre uma volta do Chapolin. A programação, a gente sabe que Chapolin e Chaves foram readquiridos, as obras do Chespirito, junto à Televisa, por parte do SBT, no finalzinho do mês de setembro. No início do mês de setembro tivemos o retorno, digamos assim, mundialmente falando, da Televisa também, em todo o planeta, a Televisa Univision, que conseguiram junto ao grupo Chespirito a readquirir, digamos assim, os direitos da exibição mundial, em todo o planeta, e aí redistribuiu, revendeu, digamos assim, para as outras emissoras que já transmitiam Chaves ou que nunca transmitiram Chaves e queriam transmitir em suas programações. Chaves e Chapolin. Por enquanto, Chaves está garantido na faixa de 18h30, horário de Brasília, é importante a gente lembrar, no SBT. Mas aí a gente para e pensa, porque o SBT vai ter que fazer uma manobra enorme a partir do dia 18 para colocar o Chaves na sua programação. A informação que a gente tem é que o Tá Na Hora era o programa que ocupava esse espaço. Ele é um programa que começa ali por volta de 5h30 da tarde e vai até 19h45. Exatamente ali, boa parte da hora em que o Chaves vai estar no ar, lá no SBT. E a outra coisa também é que a partir das 18h30, hoje no SBT, nós temos a programação local. Ou seja, será que o Chaves vai ser exibido para todo o Brasil? Ou será que na hora que acabar o Tá Na Hora vai começar a programação local? E muitas afiliadas do SBT têm programação local. Eu falo aqui de Fortaleza e tem sim um jornal no horário das 18h30 e depois um programa esportivo ali por volta de 7h15 da noite. E aí eu fico na dúvida, vai passar o Chaves para cá em TV aberta ou vai ficar a grade local? Ou vão conseguir fazer essa manobra? Quem tem essa possível resposta é o Didigo Santini, um perfil aqui no Twitter que deu com exclusividade que Chaves vai ter exibição nacional na programação diária do SBT entre 18 horas e 18h30. E aí a gente já muda aqui o comunicado do próprio SBT que fala de 18h30, selecionar aqui, esse é o comunicado, vou até abrir a tela para vocês. 18h30, o SBT postou, o SBT colocou isso ontem e a informação do Didigo Santini traz aqui que o Chaves vai estar durante 30 minutos em rede.
E aí ele informa o que deve acontecer. Ó, deixa eu clicar aqui para a gente ver mais, né? O que falou o Diego Santini. Eu vou colocar até uma tela maior para a gente acompanhar. Se liga. 5h15. O Tá Na Hora para todo o Brasil, ao vivo. A partir das 18 horas, o Chaves entra em exibição nacional para toda a rede SBT. E às 18h30 a programação local. Aqui está escrito Tá Na Hora local, mas na verdade o que vai acontecer é o seguinte: são dois sinais do SBT, o sinal SBT Rede e o sinal SBT São Paulo. No SBT Rede, o Tá Na Hora vai começar às 5h15 da tarde e vai acabar às 18 horas, começando então Chaves. Às 18h30, a programação local para quem tem programação local. Se não, continua com Chaves até 19h45. Para quem está em São Paulo, vai ser o seguinte: a quem recebe o sinal de São Paulo e não o sinal do SBT Rede. Tá na hora às 5h15 até 18h30. E a partir das 18h30 o Chaves para São Paulo até 19h45. 19h45 é o horário em que hoje começa o SBT Brasil. Mas isso não vai acontecer. O SBT Brasil vai trocar de horário com A Caverna Encantada, que é a novela que hoje, a preço de hoje, dia 6 de novembro, começa após o SBT Brasil por volta de 8h45. A partir do dia 18, o SBT Brasil começa depois da Caverna Encantada. Então fica Chaves na grade de São Paulo, de 18h30 a 19h45. Depois a Caverna Encantada, logo na sequência o SBT Brasil. E depois do SBT Brasil, que viria a Caverna Encantada, vem o programa do Ratinho ao vivo, exatamente para bater em relação à audiência ali, para concorrer diretamente com a novela da Globo. Tá dando para entender direitinho as mudanças? Deixa o seu like, quero o seu comentário para saber se é uma ideia inteligente ou se não é uma ideia tão inteligente assim por parte do SBT. Aproveita para se inscrever no canal se você não é inscrito, tá bom? Vamos lá, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu entendo muito essa manobra do SBT, não para colocar o Chaves de volta na grade. Eles vão unir o útil ao agradável, né? A gente sabe que o Chaves merece sim ter um espaço na grade do SBT, mas vai ficar por mais de 1 hora no ar de segunda a sexta-feira, repito. Não temos informações ainda em relação ao que vai acontecer com o restante da programação local, né? Principalmente as afiliadas, e assim que a gente tiver essa, digamos assim, esse prognóstico, né, mais detalhado das afiliadas do SBT, a gente vai trazer aqui. Mas eu acho que essa movimentação não é nem para colocar o Chaves todo, não. E aqui a gente vai falar de mídia agora no nosso canal. Eu acho que é para colocar um produto ao vivo, que nem o programa do Ratinho, que pode atrair muita gente em relação à audiência ali com aqueles game shows, aquelas brincadeiras, aquela confusão que é o programa do Ratinho, para tirar cada vez mais pontos da Record, que vem fazendo uma boa audiência no horário nobre com a novela A Força de Mulher. Inclusive, ficou com 10 pontos de pico em 2 dias seguidos nesta semana. É uma novela de fora do Brasil, em que a Record está transmitindo e que vem dando muita audiência porque é boa e porque o produto concorrente no horário, lá na Globo, é a novela Mania de Você, que não vem bem das pernas, não vem bem de audiência. Inclusive, a novela perde para outros produtos que deveriam, inclusive, ter uma audiência inferior, como, por exemplo, o Vale a Pena Ver de Novo. Então, eu acho que o SBT vai entrar neste jogo de audiência na faixa noturna, a partir das 18 horas, para preparar toda a audiência para entregar para o Ratinho ao vivo. Agora, é arriscado porque o Chaves, apesar de atingir muita gente mais velha, né, de mais idade, eu tenho 27 anos e amo Chaves, vocês estão vendo aqui no meu cenário, tenho livros, tenho DVDs de episódios inéditos, enfim, tenho muita coisa. Vou assistir. E as crianças vão assistir também. E vão se apaixonar, vão se agradar com a atração. E depois a Caverna Encantada, que pode até, quem sabe, melhorar na audiência nos índices de números de Ibope. A minha preocupação é quando acaba a novela A Caverna Encantada e começa o SBT Brasil. Porque o público infantil não vai assistir o jornal. Não vai assistir o jornal. A não ser que consiga uma boa conversão para o público mais velho, público mais, digamos assim, experiente, para continuar no SBT Brasil e continuar depois na programação do SBT. E eu tenho aqui como deve ficar o horário ou os horários da programação do SBT a partir do dia 18 deste mês de novembro. Vamos conferir. A nota do SBT divulgada para a imprensa trouxe estes novos horários aí
que a partir do dia 18 o SBT vai colocar na sua grade de programação. E aí a gente vê o primeiro impacto começando às 6 horas da manhã, logo depois o Chega Mais, tendo meia hora, digamos assim, de antecedência. O programa vai ser cancelado, ao que tudo indica, no ano que vem, né? Deve chegar uma espécie de uma nova revista eletrônica, a Regina Volpato vai sair, enfim. O Chega Mais Notícias também é uma incógnita se vai ficar ou não na programação do SBT para 2025, mas aqui a gente também tem um problema. O Chega Mais Notícias é para São Paulo e para quem não tem programação local do SBT, aquela famosa questão da programação local. Ele começava mais tarde. A entrega do Chega Mais para a programação local era às 11h15 da manhã. E agora o Chega Mais Notícias vai começar às 11 horas da manhã, 15 minutos antes da faixa de programação local. O que deve acontecer é que a programação local deve entrar aí a partir do dia 18 de novembro. E aí vai de cada afiliado que vão colocar. Eles ganham pelo menos mais 15 minutos, sendo que a entrega para Carinha de Anjo segue a 1h30 da tarde e isso não mudou. Aí vem toda a programação normal do jeito que está hoje, né, atualmente, Quando Me Apaixono, às 2h30, depois for focalizando às 3h30, 4h30, O Meu Caminho é Te Amar, que é uma novela que está sofrendo muito na audiência lá do SBT, muito por conta dessa quebra, né, entre novela 1, focalizando, e novela 2, e aí vem o Tá Na Hora às 5h15. Atualmente, o Tá Na Hora começa às 5h30 da tarde. E outra mudança que deve acontecer, que foi dada na Folha de São Paulo nesta quarta-feira, é que a Márcia Dantas não vai voltar para a exibição do Tá Na Hora, vai ficar só com o Marcão do Povo até o fim do ano. Como o programa diminui a duração, né, tanto para São Paulo quanto também para o restante do Brasil, a Márcia Dantas saiu de licença para o casamento, mas não vai voltar para o comando do programa jornalístico Tá Na Hora. Aí começa a programação de São Paulo, que a gente tem aqui, 18h30, Chaves. Aí 15 para as 8 da noite vem a Caverna Encantada, 8h45, 15 para as 9, o SBT Brasil, que vai concorrer diretamente com o Jornal Nacional na TV Globo e também vai chegar a concorrer com o Jornal da Record. Vai ser interessante ver essa disputa ali, né? E vai fugir mais do próprio Jornal da Band, em que o SBT Brasil sofre também na audiência. Às 9h45 vem o programa do Ratinho, 15 para as 10 da noite, já concorrendo diretamente com a novela e nas quartas-feiras com o futebol na TV Globo. E aí às 22h45 a gente tem Linha de Show, né? Que é o Arena SBT na segunda-feira, a sessão de filmes na terça, às quintas-feiras a Praça é Nossa, o É Tudo Nosso às sextas-feiras e por aí vai. O De Noite segue pontualmente à meia-noite, 1 da manhã o Operação Mesquita, 1h30 SBT Pod Night, né, os podcasts, e às 2h15 o Sessão Madrugada. Em uma outra lista foi divulgado que o SBT News na TV, que era o jornal durante as madrugadas, estaria acontecendo, mas uma informação pegou todo mundo de surpresa, dizendo que o SBT vai demitir praticamente toda a equipe do SBT News na TV e vai colocar filmes ali durante a madrugada, filmes e séries, para, enfim, sustentar a programação durante a faixa da madrugada. Nessa parte eu lamento muito, né, porque o SBT News na TV era um bom jornal, é um bom jornal, ele segue no ar ainda nesses últimos dias, era um produto ao vivo contra a Record, que exibe Igreja na faixa da madrugada, e a Globo, que exibe reprise da novela das 7, também algumas séries ali de humor. Então era uma alternativa para quem estava com insônia ou para quem trabalha neste período, né, e precisa da televisão ligada, até também para se informar. E aí agora eu pergunto para você, o que é que você achou dessa nova grade do SBT? Mudou muita coisa, coloca Chaves diariamente. Não tem informação ainda de como fica o fim de semana, mas o certo é que o SBT, né, a Daniela Beirute, que é a presidente do SBT, filha do Silvio Santos, deu uma de Silvio Santos, né? O Silvio Santos costumava fazer isso, mudar os horários da programação, mudar a programação. O Tá Na Hora é um produto recente, se eu não me engano ele estreou em março deste ano ou em abril deste ano e já teve novamente a sua duração diminuída, teve mudanças, reformulações. Ele começou inicialmente com o Marcão do Povo e a Cristina Rocha, depois a Márcia Dantas chegou, agora ela já saiu, vai apresentar um novo projeto para o SBT em 2025 e a grande dúvida é como que vai se comportar a audiência, porque o SBT precisa reagir. O SBT vai fechar 2024 com uma das piores audiências da sua história. E quando eu falo de audiência, não é da programação, não é de um programa específico, e sim da programação por completo, que a gente chama aqui na linguagem mais técnica da média dia, da média de 24 horas de audiência, né? Você soma todas as audiências e divide ali pelo número de programas e também pelo horário do dia. O SBT, hoje em audiência, é a terceira emissora do Brasil, atrás da Record e da Globo, e vê a Band pelo retrovisor. Bem, eu quero o seu comentário, quero também o seu like, a sua inscrição e o sininho.
o sininho para você ativar as notificações aqui do Guerra da Audiência. Só assim você não vai perder nenhuma atualização quando tiver vídeo, e prepare-se. E lives. Tô preparando lives pra gente comentar muito sobre o mundo da TV, do rádio, da internet, o que acontece no Brasil e no mundo. Se for interessante, a gente traz aqui pro Guerra da Audiência. Afinal, né, aqui os bastidores vão ganhando vida e a gente... Aqui os bastidores ganham vida e a gente mostra tudo pra você. Um forte abraço, tamo junto, se tá no ar a gente conta. Tchau, tchau, pessoal.